E não é que o ex-chefão da Globo afirmou que a emissora não exerce mais o mesmo poder que exercia antes aqui no Brasil com relação ao futebol? Salve, salve galera, eu sou Rodolfo Gomes e hoje estou aqui para falar a respeito disso. Afinal, acabei de assistir uma entrevista de Marcelo Campos Pinto e outros membros da Sportsview, a empresa que intermediou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, inclusive vai produzir o conteúdo, lá para a Máquina do Esporte, o canal do Eric Betting. Eu vou deixar o link para essa entrevista que está excelente aqui embaixo na descrição desse vídeo. E entre tantas coisas que eles falaram, muito particularmente a respeito do modelo de venda do Campeonato Carioca, que mudou radicalmente com a recusa da proposta da Globo e uma venda para Record por uma grana mais baixa, porém só pelo direito de TV aberta, com os clubes comercializando os outros direitos de maneira separada. É uma revolução na maneira como se vende conteúdo, pelo menos aqui no Brasil, porque isso já se faz lá fora de maneira sistemática há muitos anos. Mas uma fala que me chamou a atenção foi a fala do ex-chefão da Globo, porque para quem não sabe, o Marcelo Campos Pinto, que é o cara que está à frente da Sportsview, ele foi diretor da Globo por décadas e foi o cara, inclusive, que ajudou ali a quebrar o Clube dos 13 quando o Kleber Leite perdeu a eleição no próprio Clube dos 13 por Fábio Koff. E aí foi feita aquela licitação que a Globo nem quis participar, que a Rede TV saiu vencedora, foi até anunciada para o Brasil inteiro, a própria Rede TV anunciou em rede nacional que transmitiria o Brasileirão com exclusividade, só que aí entrou Marcelo Campos Pinto na jogada, fazendo uma proposta para o Corinthians individual. André Sanches, que era o presidente, aceitou e a partir disso começou a debandada e nunca mais, desde 2011 para cá, os clubes voltaram a negociar coletivamente direito de TV no Brasil. Passaram todos eles a negociar individualmente. E o Marcelo Campos Pinto teve uma importância muito grande nisso. Ele era o cara que sentava com cada um dos presidentes de clubes do Brasil e negociava os direitos. Ele saiu da Globo há pouquíssimo tempo e resolveu montar essa empresa chamada Sportsview, como já falei aqui, que entendeu um movimento do mercado que pode fazer com que os clubes arrecadem muito mais, mas cumprindo um trabalho que os clubes não têm vontade de cumprir, que é simplesmente entender o que acontece na Europa e replicar. E toda essa conversa é muito complexa. Se eu explicasse tudo aqui pra você, ficaria muito gigantesco esse vídeo. A gente pode entrar nesse tema mais pra frente, mas o ponto é, me chamou a atenção em dado momento da entrevista, que repito, recomendo demais que vocês assistam, o link vai estar na descrição desse vídeo, o momento que Marcelo Campos Pinto diz que a Globo não tem mais o poder, não exerce mais o poder com relação ao futebol que ela exercia em outro momento. Vou colocar o trechinho aí pra você ver. A entrada de players mundiais num mercado local que era amplamente dominado pela Globo e que hoje, muito acelerado pelo processo da pandemia, mostrou que a Globo não tem mais aquele cheque daquele tamanho que ela tinha na carteira. O que significa isso? A Globo deixou de ser importante para o futebol brasileiro? Não, em hipótese alguma. A Globo passa a ter menos volume de investimento para o futebol brasileiro. E isso fica muito claro quando ela devolve os direitos da Conmebol, em meados ali de maio, se não me falha a memória, e deixa de pagar uma parcela de aproximadamente 700 milhões de reais de direitos relativos à Copa do Mundo de 2022. Bom, como vocês puderam ver, absolutamente forte a fala do Campos Pinto. É um cara que conhece demais o mercado, sabe muito bem do que ele está falando, e por conta disso eu gostaria de trazer uma reflexão aqui. Até que ponto a Globo perdeu de fato o poder que ela exercia sobre o futebol brasileiro? Gente, a gente precisa entender o futebol brasileiro como um produto. Os clubes entendem os seus direitos de arena, os seus jogos, o seu conteúdo como algo totalmente individual que compete um com o outro. O Flamengo está competindo com São Paulo, com Palmeiras, com Corinthians. Não. O futebol brasileiro hoje, ele compete com o entretenimento, com várias outras áreas. E o Marcelo Campos Pinto, em dado momento da entrevista, ele levanta alguns dados importantes. Por exemplo, ele lembra que a Netflix no Brasil chegou a 19 milhões de assinantes. O que isso significa? Significa que 19 milhões de assinantes era o mesmo número que a TV fechada, a TV paga aqui no Brasil tinha em 2014. Sabe quantos assinantes a TV paga hoje tem? Eu tô falando somadas, tá? Sky, Net, Vivo e por aí vai. 15,5 milhões. Ou seja, a Netflix sozinha tem mais assinantes que todas as TVs por assinatura juntas. Simples assim. E o que isso muda? Muda do ponto de vista que a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais tendo um acesso digital. Eu tenho absoluta certeza, porque eu tenho dados que me provam isso aqui através das plataformas de análise do YouTube, que a grande maioria das pessoas que estão me vendo agora falar estão fazendo isso não através da televisão, mas sim através do celular e do tablet. O que isso quer dizer? Que mudou a maneira como as pessoas resolveram consumir o seu conteúdo no dia a dia. E aí a TV não se modificou. A Globo agora ela pode continuar comprando direitos para TV aberta e TV fechada, mas para todas as mídias isso vai custar
muito mais. No momento que a pandemia agravou demais o poder de compra da Globo, claro, também modificando drasticamente o valor da moeda brasileira. Tudo isso acelerou demais os processos, é bem verdade, precisa ser dito. No entanto, a própria Globo ofereceu esse ano para o Campeonato Carioca um valor metade do que ela pagava nos anos anteriores. Isso significa que o poder que a Globo pode exercer, o poder de compra da Globo no Brasil, diminuiu também por uma série de outros aspectos, mas que se explica primordialmente por conta do crescimento das outras mídias e a entrada de players internacionais muito maiores do que a própria Globo aqui no mercado brasileiro, disputando o mesmo cara que poderia estar vendo o jogo do pay-per-view, ele pode trocar por um filme, ele pode trocar para qualquer outro conteúdo que ele possa eventualmente assistir. O próprio YouTube é um concorrente da Globo. Olha os milhões de pessoas que passam o dia inteiro aqui vendo conteúdo. Olha as pessoas que resolveram produzir conteúdo como a gente e tantos outros canais que hoje, muitos inclusive aí, estão ricos por conta do quê? Lógico, da influência do mercado publicitário no meio digital. A TV hoje concorre com o mercado digital em termos de investimento publicitário. Por que existem canais aqui que atingem milhões e milhões de pessoas que estão ricos só de AdSense? Porque eles têm uma parcela do que essas marcas pagam para o próprio YouTube. E aí você percebe que essas parcelas são muito grandes, que hoje as empresas estão entendendo cada vez mais que investir no mercado digital muitas vezes pode ser até melhor do que investir na própria TV. Não podemos nos esquecer que a gente teve uma eleição em 2018 que elegeu um presidente que não tinha tempo de TV. Ele tinha muito espaço aonde? Na mídia digital. E assim ele foi eleito. As pessoas tiveram acesso ao que ele pensava muito primordialmente através do celular, da mídia digital. Isso é uma mudança de paradigmas no Brasil. Isso faz com que a Globo perca o poder de alcance. E se ela não entender que ela pode comprar conteúdos, mas de maneira separada, ela só quiser comprar de maneira fechada, ela pode inclusive se ferrar na próxima, não licitação, que a gente não tem uma licitação aqui no Brasil, mas na próxima onda de conversas sobre a edição do Campeonato Brasileiro, as edições do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Lembremos que a Globo tem contrato com os clubes até 2024. E essas negociações devem começar já a partir do ano que vem. E vamos lembrar, se os clubes não têm um intelecto para entender que o futebol é um produto, que eles precisam se unir, criar uma liga forte, a partir disso, fazer com que o produto cresça e ganhe interesse, não só do brasileiro, mas como de quem consome futebol fora do país, existe essa Sportsville que fez com que, pelo menos no Rio de Janeiro, com o apoio do Flamengo, uma coisa muito difícil, os clubes entendessem que podem sim vender os direitos separadamente e ganhar mais dinheiro. Não sabemos se vai ganhar, é uma dúvida, só o tempo vai dizer, porque depende de vendas, né? Depende do quanto esses caras se interessem por comprar o pay-per-view. Mas eles perceberam que se você entregar um produto de qualidade, você pode sim fazer com que a pessoa consuma. A gente lembrou aqui, e eu bati bastante na tecla, de que R$50 era um preço alto para o pay-per-view do Campeonato Carioca, porque acho que o Campeonato Carioca não vale mais isso, pelo peso que ele tem hoje em dia. Mas a gente não pode se esquecer que se ele fosse comercializado através do Premiere, ou seja, se a Globo tivesse ganhado os direitos do Campeonato Carioca e vendesse o seu próprio pay-per-view, seria pelo menos R$20 mais caro do que isso. Ou seja, eles baratearam o conteúdo, caro ou não, baratearam o conteúdo e não só vão oferecer o jogo. Eles falam também, dado o momento da entrevista, que novamente eu recomendo que você assista, que agora eles vão preparar um conteúdo de 6 horas do jogo. Cada jogo vai ter um conteúdo de 6 horas. E como que isso vai funcionar? Na Globo, vamos pegar, você tem o Premiere, você é assinante do Premiere, você... O que você faz? Vai começar o jogo, o jogo é 4 horas, deu ali 3h30, você começa a se preparar, 15 para as 4 você liga, começa a transmissão no Premiere, tem aquela onda de comentários com comentarista, narrador, repórter, escalação e tal, começa o jogo. Terminou o jogo, entrevistas, mas um comentáriozinho aqui, melhores momentos, pá, acabou a transmissão. Na Sportsville, eles propõem fazer 6 horas, 2 horas de cobertura anterior ao jogo, um pré-jogo, e 2 horas de pós-jogo. Ou seja, você não vai precisar sair do pay-per-view para acompanhar o que alguém tem a falar a respeito do seu time, porque no próprio pay-per-view você vai ter esse tipo de acesso. Isso é uma maneira de você melhorar o conteúdo e fazer com que esses R$50 passem a valer a pena, R$50 mensais. Se o Campeonato Carioca perdeu a relevância, pelo menos você vai ver uma cobertura muito mais forte com relação ao seu time. E aí a questão dos valores começa a fazer sentido. Então é um movimento natural que está acontecendo, que essa empresa Sportsville do Marcelo Campos Pinto pode acelerar demais, e eu tenho certeza que eles já estão de olho no Brasileirão. E conhecendo o Marcelo Campos Pinto como a gente conhece, sabe que ele foi o cara que negociou individualmente com os clubes, sabe inclusive o poder de retórica que ele tem na hora de convencimento, porque convencer o Flamengo a dividir direitos com Fluminense, Botafogo e Vasco, não pense que é simples não, tá?
Não pense que é simples, ele convenceu. Eu não duvido que esse seja o cara que vá promover, não da maneira ideal, porque, repito, a maneira ideal era que a gente tivesse uma liga aqui que produzisse seu próprio conteúdo e tivesse acesso a 100% dos ganhos do pay-per-view. Mas como os diretores de clubes aqui são absolutamente retrógrados, não duvido que através da Sportsville a gente possa ter uma sementinha, pelo menos, de uma negociação coletiva para Campeonato Brasileiro no futuro, principalmente por conta da mudança do tamanho do cheque da Globo. Eu tenho absolutamente certeza que esse cheque da Globo para as próximas edições do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 não vai ser tão mais gordo como já foi no passado, principalmente no quesito proporcional. Isso a gente vai ver no futuro. Quero saber o que vocês pensam disso. Deixa o like se gostaram do vídeo. É importante demais que vocês compartilhem com seus amigos esse tipo de conteúdo para fazer as pessoas entenderem a importância dos direitos de transmissão hoje em dia e a importância de se mudar a maneira como se vende no Brasil. Os clubes podem ganhar muito mais e estão perdendo tempo, precisam entender. Então, se gostou, assina aí o canal, deixa o like e a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.